Voltando, pessoal, então, mais algumas atividades aqui, tá? Número 4. Reflita sobre as questões a seguir. Quais são as diferenças entre o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros? Qual que é essa diferença? O que nós temos? Que o conjunto dos números inteiros acrescentaram-se os números negativos. Os números naturais eram somente positivos, tá bom? B. Todos os elementos do conjunto dos números naturais têm antecessor? Agora tem, pessoal. Antigamente o zero não tinha, lembra? Porque no conjunto dos números naturais, o zero era o primeiro, então não tinha ninguém antes dele. Só que agora que nós temos o conjunto dos números inteiros, quem é o antecessor do zero? Quem vem antes do zero? Ó, 0, 1, 2. Quem vem antes do 1, o 0. Quem vem antes do 2, o 1. Quem vem antes do 0? O menos 1. Quem vem antes do menos 1? O menos 2, tá? Agora o 0 tem antecessor. Quem que é o antecessor do 0? Menos 1. A mesma ideia, para achar o sucessor, eu adiciono uma unidade. Para encontrar o antecessor, eu subtraio uma unidade. Então, se eu tinha 0, quero achar o antecessor, não tenho nada, gasto 1, fico devendo 1. Antecessor de 1, eu devia 1, gastei mais 1, fico devendo 2. Antecessor de 2, devia 2, gastei mais 1, fico devendo 3. Assim por diante. Ah, mas e se eu quero o sucessor do menos 3? Eu adiciono uma unidade. Eu devo R$ 3, pago 1, fico devendo 2. Eu devo R$ 2, pago 1, fico devendo 1, tá? Podemos afirmar que o conjunto dos números inteiros é maior que o conjunto dos números naturais? Lembra que o conjunto dos números naturais era infinito, né? O conjunto dos números inteiros também. Então é difícil comparar infinito com infinito. Na lógica, poderíamos pensar assim: ah, mas o conjunto dos números naturais, ele está dentro, faz parte do conjunto dos números inteiros. Então, na lógica, ele é maior. Só que os dois são infinitos, então são quantidades muito grandes. Então, fica complicado, tá? Número 5. A seguir, analise com verdadeiro ou falso as afirmações. E se for falso, por que é falso? A gente vai justificar. Então, por exemplo, a primeira aqui. O número menos 7 pertence ao conjunto dos números naturais? É falso. Opa, deixa eu colocar a canetinha. É falso. Por que é falso? Porque o menos 7 é negativo. Então, na verdade, ele é um número inteiro. O conjunto dos números naturais são números somente positivos. Então, essa é a justificativa. A de baixo. Os números inteiros são compostos por todos os números naturais. Todos os números naturais. Todos os números inteiros negativos e o zero. Isso é verdade ou mentira? Verdade, né? Então lá, o conjunto dos números inteiros era o zero, todos os números naturais, um, 2, 3, infinito, e eles negativo, menos um, menos 2, menos 3, tá? Infinito também. Então, verdadeiro. Opa, já tinha colocado, né? Todos os números naturais também são números inteiros? É verdade, né? Então, os números naturais são os inteiros positivos, então é verdadeiro. O zero é um número inteiro positivo? É falso, né, pessoal? Lembra que o zero não tem sinal? O zero não é nem positivo e nem negativo. Ele é neutro, não tem sinal. Um deslocamento vertical para baixo de 5 metros
pode ser descrito como um deslocamento vertical de menos 5 metros? Então, se eu descesse, eu estou aqui parado, por exemplo, no zero. Se eu desloco para baixo 5 metros, eu posso representar como menos 5? Posso, né? Lembra lá da profundidade? Profundidade negativo, altitude positivo. Então aqui é verdadeiro. A última. Podemos dizer que um carro que se deslocou 20 metros de ré se deslocou mais 20 metros de sua posição? Então vamos pensar. Eu estou aqui na posição 0. Estou parado na posição 0. Eu andei para trás, andei de ré 20 metros. O carro andou de ré 20 metros. Esse deslocamento, ele é positivo ou negativo? Negativo, né? Eu andei para trás, eu desloquei para trás. Andei de ré. Então, da minha posição inicial, eu andei 20 metros para trás. Então, representando matematicamente, é menos 20. E ali estava falando que poderia ser mais 20. Mais 20 seria para frente. Então, é falso. Tá bom? Pessoal, continuando para a gente finalizar, tá? A aula de hoje. Calma aí. Continuando então, pessoal, nós temos aqui na página 28 uma conexão, uma curiosidade, né? Falando um pouco mais aqui sobre os números inteiros envolvendo altura, altitude, profundidade. Nós temos duas imagens aqui. Um prédio de vários andares, né? E aqui nós temos a parte interna de um avião. Aqui os passageiros, a aeromoça. Você sabe qual é a diferença entre altura, altitude e profundidade? Vamos ver? O que é altura? Altura é a posição de um corpo acima de determinado plano ou ponto de referência. Então, por exemplo, em relação ao chão, qual é a minha altura? A minha, no caso, por exemplo, 1,69, 1,70. Qual é a altura de vocês em relação ao chão? Qual é a altura do prédio em relação ao chão, tá? Agora, altitude é a distância de um corpo em relação ao nível do mar, tá? Então, quando o nível do mar está aqui calmo, está no nível 0, a altitude é quanto eu estou acima do nível do mar, tá? Quando anda de avião, lá eles falam, nós estamos na altitude 100, na altitude 500 pés, tá? Então, é a distância que o avião está acima, à medida que o avião está acima do nível do mar, tá bom? Profundidade. A profundidade é a distância do corpo que está abaixo do nível do mar, tá? Então, mesma coisa, aqui está o nível do mar 0. Conforme eu vou mergulhando, vou afundando, eu tenho a minha profundidade em relação ao nível do mar, tá bom? Nós temos aqui, então, pessoal, outras imagens para analisar. Aqui está o nível do mar, certo? Profundidade abaixo, altitude acima em relação ao nível do mar. Só que nós temos aqui também uma montanha, então nós estamos comparando a altura do avião em relação à montanha. Então, a altura do avião em relação à montanha é a distância dele em relação à montanha. É essa medida. Só que a altitude do avião em relação ao nível do mar é essa distância até o nível do mar. Tá? A altitude, então,
é a distância do objeto até o nível do mar. A altura é a distância desse objeto a um outro objeto, ou um outro corpo, né? No caso aqui, em relação à montanha, essa é a altura, essa é a medida. Tem outra aqui do outro lado. Nós temos um navio, um barco, né? Nós temos um alpinista, uma pessoa que escalando a montanha. Então, vamos observar, ó. O alpinista, comparado com o nível do mar, ele está a uma altitude de 40 metros. O barco, ele está em contato aqui com o nível do mar, então ele está com altitude 0 metro, não tem distância, né? Só que nós temos aqui um submarino que ele está abaixo de zero, abaixo do nível do mar. Então, a profundidade dele é de 65 metros, a distância do submarino ao nível aqui do mar. Então, nós vamos responder as alturas, no caso, as distâncias do alpinista, do barco e do submarino em relação ao nível do mar. Então, o alpinista, a altitude ali 40 metros, né? O barco não tem distância, ele está coladinho ali. E o navio, profundidade de 65 metros. Pessoal, atividade, a aula de hoje, terminamos aqui na página 28. Realizou as outras atividades? Manda foto, ok? Abraço, pessoal.